Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona esse botãozinho aí do lado, aciona as nossas notificações também e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos retomando aqui, né, esse nosso caminho, essa nossa jornada dentro do universo kafkiano, dentro do universo de Franz Kafka, mais particularmente da sua grande obra, O Processo, de 1925. A gente já fez alguns vídeos anteriores aqui, quem tem acompanhado essa jornada já pode ver aqui no acervo do nosso canal do YouTube, O Prazer em Conhecer Lipe. Vocês vão identificar ali nossos vídeos sobre biografia, nossa primeira parte aqui sobre o processo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente vai colocar vocês no contexto dessa nossa jornada Kafka, né, nesse nosso ciclo Kafka, como a gente chamou no vídeo passado. E aí vamos dar início, continuar essa jornada com esse vídeo de hoje. Esse vídeo que é o nosso quarto vídeo nesse ciclo Kafka. E aqui a gente vai finalmente entrar, de fato, no texto do livro O Processo, no texto literário do livro O Processo. Então, só recapitulando um pouquinho o que é que a gente já fez, estou com o nosso roteiro aqui, estou com a nossa água aqui do lado. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu até agora. Bom, nossos dois primeiros vídeos aqui no canal dentro desse ciclo Kafka, né, sobre Kafka, foram os nossos vídeos de Vale a Resenha, né, nossa série de vídeos aqui que nós temos de apresentação de livros, apresentações de obras específicas. Então aqui já fizemos isso com outros livros, né? Aqui no nosso acervo também tem o Antígona de Sófocles. Também fizemos isso com 6 propostas para o próximo milênio de Italo Calvino. Então são dois vídeos que nós temos aqui que trabalham a ideia de uma obra específica, apresentando uma obra específica. E do caso do Kafka, no Vale a Resenha para o ciclo Kafka, nós fizemos o Vale a Resenha desse livro aqui, que é a biografia de Franz Kafka, escrito por Gerhard Georg Lemaire. Né? Esse livro que foi lançado em 2005. Então já fizemos 2 vídeos, primeira parte, segunda parte desse livro aqui. Tá? Então esse livro esmiuça a vida do Kafka, desde os seus antecedentes, o seu nascimento, a sua relação familiar, que a gente sabe que é tão importante para a obra do Kafka, a sua produção literária, a sua relação com o trabalho, a sua relação com as mulheres. Então tudo isso está disposto aqui nessa biografia do Gerhard, e nós apresentamos essa biografia em 2 vídeos do Vale a Resenha sobre a biografia de Franz Kafka. Então esses 2 vídeos iniciam o nosso ciclo Kafka. No domingo passado, na verdade no domingo retrasado, eu estou até com as datas aqui, no domingo retrasado, a gente apresentou a primeira parte da discussão de O Processo. Aí sim, a gente entrou de fato no livro, no objeto livro. Porém, nós não entramos ainda no texto do Kafka. Por quê? Porque no vídeo passado nós discutimos o objeto livro, como eu chamo, né? Essa edição, o que ela é, de que ela se compõe, né? Qual é o formato, a editora, tudo isso a gente discutiu sobre o livro, essa ilustração de capa. Então a gente falou bastante sobre essa ilustração, que é uma ilustração do próprio Franz Kafka, de autoria do Franz Kafka. Então falamos um pouquinho sobre o objeto livro em si, e falamos também do prefácio escrito para esse livro aqui, que foi escrito pelo tradutor também, que é o Torriere Guimarães. Então a gente discutiu bastante esse prefácio. Esse prefácio traz algumas informações importantes, algumas informações que nós já tínhamos visto nos vídeos da biografia do Gerhard Georg Lemaire, mas alguns fatos novos, algumas ideias que precisavam ser corrigidas também, e além disso, trazia algumas discussões específicas sobre o processo. Então foi um prefácio extremamente interessante. O Torriere Guimarães é por si só um escritor, né? Tem vários livros publicados, inclusive tem um prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura nacional, não, ele recebeu esse prêmio em 72. Então é um escritor e escreveu de maneira primorosa o prefácio para esta obra aqui, O Processo. Então, viemos com os 2 vídeos sobre a biografia do Kafka, entramos então no processo aí com a nossa Na Lupa do Lipe, que é a nossa outra série de vídeos aqui do canal, que são vídeos mais detalhados, mais específicos, mais trabalhados, mais, eu diria assim, mais minuciosos sobre uma obra em si. No caso aqui do canal, nosso primeiro Na Lupa do Lipe, essa série de vídeos mais investigativos, foi sobre esse livro aqui, O Jovem Torles, de Robert Musil, né, de 1906. Então aqui nós fizemos, além do Vale a Resenha sobre esse livro, né, dando essa descrição geral do livro,
nós fizemos 4 vídeos do Na Lupa do Lippe, específicos, esmiuçando cada parágrafo, cada palavra, cada frase desse texto aqui. Então já fizemos essa experiência do Vale a Resenha com o Jovem Toller, se você tem interesse. Se você não conhece esse texto, se você conhece e quer se aprofundar um pouco mais, ou se não conhece e quer conhecer de maneira mais pormenorizada, vai lá, aqui no acervo do nosso canal Prazer em Conhecer Lippe, você vai encontrar uma série de vídeos, são mais de 5 horas de conteúdo aí, só sobre o Jovem Torles, tá certo? E é exatamente esse Na Lupa do Lippe que nós iniciamos o processo de Kafka. Então, começamos o Na Lupa do Lippe no domingo passado, e agora vamos entrar na segunda parte do Na Lupa do Lippe, finalmente entrando no texto em si, certo? E nesse vídeo de hoje, nessa primeira parte do Na Lupa do Lippe, já sobre o texto, nós vamos apresentar, obviamente, o Na Lupa do Lippe são vídeos mais investigativos, são vídeos mais aprofundados, obviamente. A gente vai contar a história do livro, a gente vai contar a narrativa, né? A gente vai trazer a narrativa aqui para vocês e vamos discutir no ponto a ponto. Então, obviamente, né, se você já leu o livro, será uma experiência muito melhor. Se você não leu e não liga para essa questão de spoiler, de saber o que vai acontecer com os personagens antes de ler o livro, então fica conosco que aqui a gente vai realmente mergulhar nesse texto aqui, tá certo? Então, acho que eram os nossos recados iniciais. Aqui eu estou vendo pelo nosso roteiro, aqui já falamos aí Na Lupa do Lippe anterior, já estamos aqui com as nossas partes, né? As 2 primeiras partes da biografia, primeira parte Na Lupa do Lippe sobre o objeto do livro e sobre o prefácio, e agora vamos entrar na segunda parte do Na Lupa do Lippe sobre o processo de Franz Kafka. Lembrando que na nossa última parte, esse último vídeo está previsto para 22 de dezembro, nós faremos o nosso vídeo de conclusão, nosso vídeo que eu chamo aqui de 3R, né? O nosso repertório, ressonância e reflexão, discutindo aí de maneira mais refletida, vamos dizer assim, né? Não tanto abordando o texto em si, mas o que aquele texto provocou na gente, tanto em termos de repertório, né? De conhecimento de outros livros, conhecimento com conexão com outras obras, também em termos de ressonância, né? Como aquilo se relacionou com a nossa memória, né? Isso aí é um aspecto mais subjetivo, mas você também vai fazer esse exercício de relacionar esse texto com as suas memórias, com o que esse texto traz, que ele atinge, que ele emociona, que ele mobiliza, né, nessa leitura. E finalmente reflexão, e aí trazendo outros autores, outros estudiosos que se debruçaram aí sobre o processo, certo? Então essa é a nossa jornada, é nosso ciclo Kafka. Então, sem mais delongas, porque a gente tem muito vídeo pela frente, tem muito texto aqui, tem muita minúcia a ser discutida nesses 3 primeiros capítulos do texto, o processo. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e posteriormente vamos seguir aí na sequência até finalizarmos aí o capítulo 10, são 10 capítulos do livro, mais o apêndice, aquele delicioso apêndice, que são capítulos inacabados, que não foram utilizados, textos riscados, que o autor preferiu tirar do texto original. Então a gente vai se debruçar sobre essa cereja no bolo, como eu comentei nos vídeos passados. Tá? Então, e finalmente, né, no vídeo final, nosso 3R, repertório, ressonância e reflexão sobre o processo. Então vamos finalmente iniciar, vamos mergulhar, vamos cair dentro dessa obra magnífica aqui, lançada em 1925, um ano após a morte do Franz Kafka. Bom, o título do primeiro capítulo é exatamente A Detenção, conversa com a senhora Grubach e depois com a senhorita Bernstein. Então, esse modelo de título de capítulo vai se repetir ao longo da obra. Cada capítulo vai ter uma espécie de sumário, né, os fatos mais importantes que aconteceram naquele capítulo. Então, marquem bem que esses 3 elementos, a detenção, a conversa com a senhora Grubach e depois a conversa com a senhorita Bernstein, esses vão ser os elementos fundamentais desse capítulo. Aqui, quando a gente começa a ler, a gente já percebe 2 aspectos, né? A gente já pinça 2 aspectos aí, antes da gente chegar na famosa primeira fase desse texto. Mas a gente já vê 2 situações. Primeiro, a gente já vê que é uma narrativa em terceira pessoa. Então ele está se referindo ao personagem, ao protagonista, ele está se referindo àquelas pessoas. Então não é o olhar do protagonista, é um narrador onisciente. E o segundo aspecto, muito simbólico, é que o nome do protagonista, isso é dito logo no início, é Joseph K. Joseph K.
Da mesma forma que nós temos, né, o famoso agrimensor K do romance O Castelo, outro importante romance do Franz Kafka. Temos o Gregor Samsa, esse famosíssimo personagem que está lá presente em A Metamorfose. Aqui temos o nosso protagonista. Esse protagonista chama-se Joseph K. É um ponto que já merece atenção. Né? Dentro da lógica do Na Lupa do Lip, de avaliar cada detalhe, cada aspecto, não deixar passar nada, obviamente não pode deixar passar que Joseph K., o nome do nosso protagonista, tem uma semelhança imensa com Joseph Kafka. Joseph Kafka. Quem foi Joseph Kafka? Joseph Kafka, como nós vimos nos vídeos de biografia, apresentando a biografia escrita pelo Lemer, o Joseph Kafka, na verdade, o antecedente, ele é um antecedente do Franz Kafka. Ele é o primeira pessoa, né, vamos dizer assim, o primeiro elemento familiar, primeiro elo familiar a usar o sobrenome Kafka. Né? Então esse nome ele vem a partir a pessoa mais antiga dentro da linhagem do Kafka, dentro da árvore genealógica do Kafka, do Franz Kafka, que usa esse termo, que usa esse sobrenome, ele aparece pela primeira vez justamente associado ao Joseph Kafka, que depois terá como filho o Jacob Kafka, e o Jacob Kafka terá como filho Hermann Kafka, que é o pai de Franz Kafka. Então, a gente voltou aí na linha de descendência, vamos dizer assim, do Kafka, e encontramos a primeira pessoa, o primeiro membro da família a marcar, a pontuar, a inaugurar a linhagem Kafka, justamente na figura do Joseph. Então, não posso, né, não vou e não posso considerar uma coincidência que o nosso Franz Kafka tenha dado o nome ao seu protagonista, o nome de Joseph K. Obviamente, né, fazemos aí as conexões óbvias, Joseph Kafka, Joseph K. Ainda assim, essa é apenas uma conclusão nossa, é uma reflexão que nós estamos fazendo. Não vi isso em nenhum texto que eu pude ler, evidentemente ainda vamos trazer outros textos de outros pesquisadores para o nosso vídeo final do dia 22, o nosso 3R, mas não encontrei nada fazendo essa relação direta. Mas, obviamente, não posso deixar de fazer, uma vez que tive a informação, lendo aqui a biografia do Gerhard Georges Lemer, de que Joseph Kafka foi o primeiro descendente, né, melhor dizendo, o primeiro ascendente de Franz Kafka a usar o sobrenome Kafka. Então, essas duas primeiras informações já de cara, já mostrando que o nosso Na Lupa do Lip é isso aí, é investigação, é detalhe, é minúcia, e vamos em frente que a gente vai seguir nessa mesma toada. Bom, um outro elemento fundamental aqui, já fez essas duas constatações, é a famosa frase de início. Frase de início. A gente já percebe, né, quem já teve contato com o texto A Metamorfose, já viu que Kafka tem uma forma bem característica de iniciar seus romances. No caso aí, me refiro aí ao processo O Castelo, O Castelo e o terceiro romance, agora me fugiu a memória. América, O Desaparecido, o América, esse é o romance final. Mas temos uma famosa novela de Kafka, que é justamente A Metamorfose, que eu tenho aqui. A Metamorfose, ela também se inicia com uma frase bastante característica. Então, da mesma forma que aqui nós temos o Gregor Samsa acordando, né, de sonhos intranquilos e se vendo transformado num inseto, já de cara na primeira linha do texto, aqui nós temos também um início de romance que já entrega o mote do romance. Vou ler para vocês. Alguém devia ter caluniado a Joseph K., pois, sem que ele tivesse feito qualquer mal, foi detido certa manhã. Então ele já entrega no começo do romance. Eu estou chamando isso, eu estou associando, né, já que a gente já viu isso também no A Metamorfose, eu estou dizendo que isso é o que eu chamo de narrativa de fato consumado. Ou seja, você já recebe a informação, aquele fato estranho, já é apresentado para você, como quem diz assim, agora vire-se com isso. Né? Agora lide com essa situação estranha e nos acompanhe na narrativa. Então é o que eu estou chamando aqui de narrativa de fato consumado. A situação está posta, lide-se com isso. Seguindo adiante, vamos ter o primeiro elemento que eu estou chamando aqui, e chamei assim na Lupa do Lip do Jovem Torres,
que são as chaves interpretativas ou chaves reflexivas. Até eu prefiro até mais chave reflexiva do que interpretativa, que interpretativa dá a ideia de que aquilo teoricamente vai revelar a verdade do texto. Na verdade, é muito mais um elemento que pode lhe proporcionar reflexão, pode lhe proporcionar que você faça uma leitura, faça uma abordagem daquele texto de uma maneira diferente, puxando, né, um elemento que está sempre se repetindo. Então, da mesma forma que nós vimos lá no Jovem Torles, a questão dos trilhos, a questão da névoa, então tinham elementos que sempre se repetiam ao longo do texto, e isso formava o que nós estamos chamando de chaves interpretativas ou reflexivas. Da mesma forma, aqui, na lupa do LIP sobre o processo, vamos fazer a mesma coisa, vamos tentar identificar aqueles elementos que estão sendo ali martelados ao longo da narrativa para puxá-los como chaves interpretativas dessa narrativa. Então, a primeira chave interpretativa que a gente vai ter aqui é a ideia de observação furtiva. A observação furtiva é aquela que o narrador percebe que há alguma observação ali, tem alguém vendo alguma coisa. Muitas vezes a pessoa que está vendo, o observador sabe, mas quem está sendo observado não sabe. Então, por isso que a gente está chamando de observação furtiva, né? Uma observação meio que escondida ali, ou muitas vezes é também visível, mas acontece de uma maneira distante, ela não acontece dentro da cena. Essa observação não faz parte da dinâmica da cena. Ela acontece de uma maneira distante. Então, por isso nós estamos chamando de observação furtiva. Então, isso acontece aqui logo no início do romance, quando a gente tem essa ideia de que o Joseph K. está em seu quarto, né, como se coloca aqui, né, estava em seu quarto e foi detido. Então, ele, nesse momento dessa detenção, e a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, ele percebe que existe uma senhora observando tudo numa outra janela. A janela do outro edifício, dando para a janela do quarto dele, e essa senhora observa tudo que está se passando. E observa com uma curiosidade, vamos dizer assim, extraordinária. É como dá a entender que é como se ela estivesse sabendo de alguma coisa antes do Kafka, ou melhor, isso vai acontecer alguma vez, viu, gente? O Joseph K. e não o Kafka. Antes que o Joseph K. perceba o que está acontecendo, ela já está olhando para aquilo de uma maneira extraordinária. Então ela já sabe que alguma coisa ali está acontecendo. Sabe, inclusive, antes do próprio Joseph K. Então essa observação furtiva, distante, começa com essa senhora, depois vai ser visto mais à frente que vai ter uma senhora e um outro senhor de idade, uma outra pessoa idosa, talvez o marido dela, e finalmente um terceiro personagem, um personagem misterioso, né, um personagem estranho, um personagem de barba avermelhada. Isso é um outro elemento característico. Então, assim, essas três figuras estão aqui, eu estou chamando para frente, né, estou chamando para esse momento agora, a gente vai entrar na detenção em si, a gente vai entrar na dinâmica dos fatos, mas eu já chamo a atenção dessas três figuras, a senhora, o senhor e o homem de barba avermelhada, para já trazer aqui a nossa primeira chave interpretativa, que é a observação furtiva. Isso vai voltar a acontecer várias vezes ao longo do texto, e a gente vai, ao final, tentar aqui desvendar, descobrir, refletir sobre o que significa esse elemento da observação furtiva que fica aparecendo aí ao longo do texto. Então vamos adiante aqui para a nossa detenção. Como é que acontece a detenção do Kafka? Aqui eu vou começar a entrar um pouco vou começar a descrever um pouquinho o que está acontecendo ali na história. Tá? Então o Kafka está... Primeiro a gente começa com o quê? O Kafka está no seu quarto. Nesse quarto ele vive numa hospedaria, né? Um quarto que pertence, um edifício que pertence a uma senhora, justamente a senhora Grubach, como a gente já mencionou aqui no título. E ele está ali dormindo e ele percebe que a cozinheira Ana... Então esses nomes vão aparecendo, né? Então esses nomes é importante que a gente vá anotando, né? Vá percebendo, vá criando aí os personagens ao longo dessa história, né? Uma lista de personagens ao longo dessa história. Então, a cozinheira Ana não aparece no seu quarto para trazer seu desejum, seu café da manhã, né? Que ele sempre recebia o café da manhã no mesmo horário no quarto. Não recebendo esse café da manhã, achando aquele estranho, ele toca uma campainha, né? Chama ali uma sineta, alguma coisa que forma de alguma maneira chamar a Ana para o quarto. E quem aparece não é a Ana. Quem aparece é um guarda. Um guarda aparece no quarto perguntando o que ele quer, o que ele gostaria, por que ele está chamando. E um aspecto, diante dessa situação que por si só já é insólita, e é um pouco daquele insólito naturalizado que nós já falamos nos vídeos anteriores, né, principalmente no vídeo anterior sobre o prefácio. Então essa ideia do insólito naturalizado, uma situação estranha, mas que
É um pouco também da questão da narrativa de fato, consumado, né? Você tem uma situação estranha, mas você tem que lidar com ela. Você não para ficar refletindo por que aquilo é tão estranho e você não estanca ali. Você tem que seguir adiante. Então, da mesma forma, ele vê aquele guarda e a primeira coisa que ele percebe é que o guarda não está usando um típico uniforme, um uniforme oficial, que seria o padrão de um guarda. Ele usa uma roupa, parece uma roupa de viagem, com muitos bolsos, né, muitos botões. Então isso aí já dá uma quebra, já quebra um pouco aquela naturalidade, aquela normalidade da situação. A situação que já é em si mesma normal, ela vai se tornando mais anormal, ela vai dando pequenos detalhes de anormalidade, o que eu chamo até de uma anormalidade limítrofe, né? É uma coisa que é estranho, mas também você não para a pensar naquilo, você segue adiante. Então esses elementos que vão pintando, vão até dar uma outra característica importante, a gente vai voltar a falar várias vezes dela aqui, que é a da frestas oníricas, né? Essa ideia do onírico, do sonho, de um ambiente de sonho, de uma coisa que, né, não parece muito realidade, você está dando, né, são situações estranhas ali que dão para você meio que um ambiente de sonho ali. Então é o que a gente está chamando de alguns momentos, alguns glimpsezinhos, algumas frestas oníricas, que são o que eu chamo aqui de anormalidades limítrofes, né? Aquela coisa que é um pouquinho estranha, mas que vai dando que assim, ó, tem alguma coisa que não está muito normal aqui. Então ele percebe logo nesse guarda uma primeira estranheza. O guarda, ele se coloca como um guarda, mas está usando um uniforme que não é um uniforme oficial de um guarda, que é um uniforme que parece uma roupa de viagem. Então as coisas já começam a ficar bem estranhas. Mas de qualquer forma, ele não. Ele percebe esse guarda na porta e ele diz: olha, meu desejo, eu quero tomar meu café. Peça que a cozinheira Ana traga meu café. E aí o guarda diz: não é permitido. Não é permitido você tomar café. Nesse ponto, aí é que ele sai daquela letargia. Né? Ele sai daquele momento que ele diz: peraí, eu estou acordando, que é isso, tem um cara aqui, mas eu vou querer meu café. Então, quando o cara diz assim: olha, não é possível você tomar seu café. Nesse momento, ele sai daquela letargia e é o que eu digo: o que era incomum se torna insustentável, se torna insuportável. E aí ele sai daquela situação, ele sai do quarto, ignora o guarda e sai. E quando ele sai, ele se depara com um outro guarda sentado lendo um livro, né? Sentado ali, numa postura bastante tranquila, vamos dizer assim, lendo um livro. E aí esse guarda se refere ao primeiro, como Franz. Né? Então a gente fica sabendo o nome do guarda. Então, como eu digo, né, a coisa dos nomes, a gente tentar sempre captar esses nomes. Então a Ana, que é a cozinheira, a senhora Grubach, que é a dona da hospedaria ali, e o Franz, que é esse primeiro guarda. Então, obviamente, nosso autor, Franz Kafka, eu também não vou imaginar que essa menção, que esse batizado do primeiro guarda com o nome de Franz será algo também coincidência, né? Será uma mera coincidência. Então, novamente, não vi isso escrito em lugar nenhum, essa conexão, mas tenho que mencioná-la aqui no espírito nosso, na lupa do Lippe, né? Que é esse espírito mais investigativo. Então, já tem aí uma outra coincidência, né? O Joseph Kafka, e agora o Franz Kafka. Então, temos aí várias coincidências de nomes. Então, essas coincidências não são à toa. Então, vamos lá. Ele pergunta, então, o Kafka pergunta por que ele está sendo detido. Por que ele está detido? Quais são, né, que situação é essa? Foi inclusive esse segundo guarda, né, o Franz, o primeiro, fala da questão de que ele não pode receber o jejum, não pode receber o café da manhã, então ele se levanta, sai, vê o segundo guarda, lendo um livro calmamente, e pergunta o que está acontecendo, e o guarda diz assim: você está detido. Então comunica a detenção comunica a detenção ao Joseph Kafka, ao Joseph K. Então, novamente, vou cometer esse erro algumas vezes aqui. Ao Joseph K. Comunica que ele está detido. E o Joseph K, na mesma hora, pergunta: por que eu estou detido? E essa resposta, novamente, é um outro elemento simbólico importante que a gente vai conectar ao longo do nosso texto. Ele disse que Kafka está preso, ele coloca, não é que ele dê a razão, mas a resposta dele é composta de 3 elementos que têm uma relação direta com a nossa narrativa. Quais são esses elementos? Ele dá 3 informações importantes. Primeira, que não cabe a eles, como guardas, explicar a Joseph por que ele está sendo preso, por que ele está sendo detido. Então, primeiro ponto, não cabe a eles explicar. Segundo ponto, que já existe um inquérito em curso. Então ele fala assim: ó, nós não podemos dizer o que é, nós não podemos dizer o que você está preso, mas já posso lhe adiantar que existe um inquérito em curso.
existe uma investigação contra você. E por fim, que tudo será explicado no seu devido tempo. Então esses três elementos compõem essa resposta inicial que o segundo guarda dá a Joseph quando ele pergunta por que ele está sendo detido, já que ele foi comunicado que está sendo detido. Esses três elementos que compõem a resposta do guarda vão ter elementos simbólicos importantes que nós queremos trazer para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: a limitação funcional. Isso vai se repetir ao longo do texto. A limitação funcional é uma negação do quem. Então nunca sou eu o responsável. Sempre tem um superior, sempre estou obedecendo ordens, não é comigo, não é minha função de explicar, não é minha função de lhe não é minha função de condenar. Então é sempre uma negação do quem. O quem nunca sou eu. Nunca sou eu que estou dizendo para você, entende? Então quando ele pergunta para o guarda, por que eu estou sendo prendido? Olha, não cabe a mim explicar. Então é uma negação do quem. Então vamos ter, na verdade, três negações aqui. Então essa limitação funcional é a negação do quem. Depois ele vai falar do fundamento legal. O fundamento legal, essa coisa do império da lei, é que vai dar o fundamento, melhor dizendo, do o quê. Então o império da lei, já existe um inquérito, já existe uma investigação. A lei já está contra você. Então esse império da lei vai dar a segunda questão, que é o fundamento de o quê? O que está acontecendo, a detenção. Então essa lei fundamenta o que está acontecendo com o Joseph, que é a detenção. Então nós temos a negação do quem, com a limitação funcional, temos o fundamento do que é justamente o império da lei, e finalmente nós temos aí um elemento importante nesse império da lei, que é o império da lei abstrata. Então o inquérito está correndo, o inquérito. Então essa distância da lei torna inatingível, torna que ela não pode ser apropriada. Então esse é um outro elemento que vai sempre se repetir. Então a lei é sempre citada, mas nunca é entregue, nunca é materializada, vamos dizer assim. Então ela está sempre, o que eu estou chamando aqui, essa distância da lei a torna impenetrável. Então esse é o jogo de palavras que a gente pode montar aqui, né? A distância da lei, essa lei abstrata, faz com que ela seja impenetrável para o Joseph K. e para o seu entendimento do que está ali acontecendo. E finalmente nós temos um outro elemento importantíssimo, que é a paralisia do tempo. E essa paralisia do tempo negando o quando. Então quando ele fala assim, tudo será explicado no seu devido tempo. Então isso vai voltar a se repetir várias vezes ao longo do texto. Então esse é um outro elemento que, se está sendo marcado, e se a intencionalidade do autor em marcar esse elemento, nós temos que considerá-lo com muita atenção. Então esse é outro ponto fundamental. A paralisia do tempo, um tempo que não se move, um tempo que não tem previsão, não tem passado, presente e futuro, essa paralisia do tempo é uma negação do quando. Então até colocar aqui, tudo a seu tempo, mas nada tem hora. Nada tem uma hora precisa para acontecer. Então esse é um outro elemento importante que vai se repetir aqui. Vamos adiante, vamos tentar dar uma aceleradinha aqui, porque tem muita coisa pela frente ainda. Estamos lá no nosso início do nosso primeiro capítulo. Então vamos adiante. Aí já começa a aparecer um outro elemento importante, que é a questão das frestas oníricas, que eu comentei anteriormente, né? Nós temos aí, ele procura, o Joseph K., então, né, está diante daquela figura do segundo guarda, ele procura um lugar para sentar, não tem. A sala só tem uma mesa e uma cadeira onde está sentado a pessoa. E essa pessoa está lendo um livro, não se sabe bem qual é esse livro, e sobre essa mesa tem alguns elementos, né? Nós temos aí uma vela, uma caixa de costura, uma caixa de fósforos. Esses elementos estão ali colocados, eles são afastados pelo segundo guarda, são afastados do centro da mesa, mas depois ele bota de volta do centro da mesa. Então essas movimentações estranhas, essas ações sem ter um sentido específico, né? Então tudo isso causa o que a gente está chamando aqui, né? O próprio fato de ele estar numa sala, né? De repente procurar uma cadeira numa sala, uma coisa super, né, comum de acontecer, e você só está vendo uma cadeira que está sendo utilizada pelo segundo guarda. Então todos esses elementos dão essa característica da fresta onírica que a gente estava se referindo anteriormente. Um outro aspecto interessante é que eles falam que ele deve trocar de roupa, porque ele vai ser visto, né, por uma autoridade maior, então ele deve trocar de roupa, porque ele está em pijamas, vamos dizer assim, roupas de dormir, e ele acha aquilo muito estranho, né, e principalmente o que ele recebe de orientação depois, ele assim, que as roupas dele ele deve entregar para os guardas, porque essas roupas, quando são levadas para os depósitos dos detidos, acabam sumindo, acabam sendo desviadas. Então os próprios guardas, que teoricamente seriam os agentes da lei, seriam os agentes, as personificações
do sistema legal, né, o braço da lei que está chegando até ele, esses são os primeiros a dizer que o sistema é corrupto. Eles são os primeiros a admitir que o sistema é corrupto. As roupas que vão para o depósito de detidos normalmente se perdem, normalmente são desviadas. Então eles já estão ali, né, já temos uma quebra, né, já temos um outro elemento de desequilíbrio no que seria uma situação normal. A gente vai voltar, inclusive, a essa tese da falta de equilíbrio no que a gente está chamando aqui de lógica da vertigem, que é um elemento que marca não só esse romance, mas a obra do Kafka como um todo, essa lógica da vertigem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, basicamente, o que eu queria pontuar aqui é que nessa menção à troca de roupas, há essa ideia de que nos dê, né, dê as roupas para a gente, porque se você entregar essas roupas para o depósito vai perder essas roupas porque elas são desviadas. Então, os próprios agentes da lei deslegitimando o sistema a que eles servem, e que, teoricamente, seria um sistema legítimo a ponto de prender o nosso Joseph K. Uma outra chave reflexiva importantíssima que vai aparecer várias vezes, como eu disse, a chave reflexiva tem esse caráter. Ela está sempre aparecendo ao longo do texto, ela às vezes aparece de uma maneira meio discreta, mas está sempre ali. Então, se você faz uma leitura atenta, o que a gente chama de leitura ativa plena, se você faz uma leitura ativa plena, você vai detectando essas coisas. Ipa, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem algum elemento aqui diferente. Então, da mesma forma, nós temos mais um elemento aqui, nessa relação do Joseph com os guardas. Por duas vezes acontece dos guardas darem pancadinhas, ele menciona isso. Os guardas dão pancadinhas nos ombros dele, e num segundo momento o guarda se aproxima tanto dele que o ventre do guarda toca o corpo dele. Então esse toque do corpo, esse toque indesejado no corpo do Joseph K. é outro elemento que vai aparecer muito ao longo do texto, que a gente vai pontuar como chave reflexiva. Então esse toque indesejado do corpo, né? Então a gente até chama de um que está vendo ali uma tríplice violação, uma violação tríplice. Primeiro, a violação no aspecto público, quando você tem a detenção do Joseph K. Então você tem no âmbito público a detenção, a retirada da sua liberdade de ir e vir. Você tem, além do aspecto público, no aspecto privado, você tem a violação da sua casa, a violação do seu espaço de habitar, a violação do seu quarto. Então essa é uma outra violação importante, uma segunda violação importante. E por fim nós temos até a violação no ambiente íntimo, no seu aspecto íntimo, do seu próprio corpo, com essas pancadinhas indesejadas, com esse toque, né, do corpo do guarda no corpo dele. Então tudo isso é um elemento muito importante, muito marcante, e que a gente já apontou aqui como mais uma chave interpretativa para esse texto aqui. Isso vai aparecer algumas vezes e vai inclusive ser modulado. Né? O toque indesejado acontece, o toque que ele deseja que aconteça não acontece. Então a relação com o corpo é um elemento importante em o processo. Isso que a gente queria demarcar aqui para vocês. Bom, um outro aspecto interessante é que, diante do que ele percebe até aquele momento, ele vê aquilo tudo como estranho, como muito diferente, muito, né, uma coisa meio desconfortável para ele, mas ele tem algumas certezas. E uma dessas certezas é que ele vive num Estado constitucional. E um Estado constitucional não admitiria uma prisão arbitrária. Então, nesse caso, por conta dessa percepção, por conta desse dogma, por conta dessa verdade que ele, né, auto-percebe, vamos dizer assim, ele imagina que aquela situação é uma brincadeira dos seus colegas de trabalho. E nessa descrição, tanto da ideia de brincadeira dos seus colegas de trabalho, quanto por que aquela brincadeira está acontecendo naquele dia específico, nós já temos duas informações importantes. A primeira é que ele fala de, isso é uma brincadeira dos colegas de trabalho do banco. Então já ficamos sabendo que o Joseph K. trabalha em um banco, né? Um banco ali na instituição financeira da cidade. E outro aspecto que ele diz assim, essa brincadeira está acontecendo hoje, porque hoje é quando eu completo meus 30 anos. Então é aniversário do Joseph K. nesse dia, ele completa 30 anos. Então já temos duas informações importantes ali. Sua vinculação funcional, né? Ele é empregado de um banco. Vamos adiante saber que, inclusive, esse cargo dele é um cargo importante. E, por outro lado, ele está ali completando 30 anos. Então não é mais um jovem, é já um senhor, um adulto, vamos dizer assim, né? Um adulto já em uma etapa já intermediária da vida. Então isso também é importante conectá-lo, né? Inseri-lo dentro desse contexto de, né? Não se trata aqui de um adolescente em formação, não se trata aqui de um idoso, mas de um homem maduro dos seus 30 anos. Então, seguindo adiante, ele vai, né, recomendou a ele que ele trocasse de roupa, ele vai, bota seu melhor traje. Então isso é um elemento importante, ele coloca o traje como sendo também
um argumento a seu favor, né? O seu belo traje, sua bela casaca e tudo mais, seus documentos, pega seus documentos, e ele volta para a sala, né? Onde está o segundo guarda. E quando ele volta, os dois guardas estão sentados. Ou, se algum tempo atrás, há poucos instantes, ele procurou uma segunda cadeira e não encontrou essa segunda cadeira na sala, quando ele volta já tem duas cadeiras. Então, novamente, a fresta onírica, uma situação que parece sair daí de um sonho, né? As coisas vão sendo construídas ao longo do processo, não parece realidade. Bom, então, o que é que ele faz? Ele chegou ali diante, exige o mandato de prisão. Cadê o mandado de prisão? Né? Cadê a ordem de prisão? E aí, ele não recebe. Ele não recebe. Inclusive, os guardas dizem, poxa, você continua insistindo com isso, que bobagem, você está... Né, já viu que a gente não tem essa condição de dar para você? Né? Eles reafirmam, então, aquela limitação funcional. Né? Não nos cabe explicar, não cabe ter mandato. E aí tem uma frase muito importante, que vai também se repetir, outros elementos simbólicos que a gente tem que prestar atenção. Eles falam que não há que duvidar das razões da detenção, visto que a lei não comete erros. E aí é frase importante. A justiça é atraída pelo delito. A justiça é atraída pelo delito. Então, isso vai voltar a aparecer lá na frente e eu vou fazer questão de pontuar para vocês quando isso aparece, para a gente fazer esse arco, né? Essas conexões que são o que dão essa estruturação narrativa, o que dá, inclusive, a nossa pista de interpretação do texto, né? Essa pista de reflexão sobre o texto. São essas pequenas conexões que muitas vezes se mostram extremamente importantes lá na frente. Então, guardem essa frase. A justiça é atraída pelo delito. Então, ele aí alega de imediato. Diz, olha, então, me diz qual é a lei, né, que está me prendendo, já que vocês estão colocando que, né, que a justiça está me prendendo, que a lei, que essa prisão é totalmente válida. Qual é a lei que está me prendendo? Eu não conheço essa lei. Eu desconheço essa lei que está me prendendo. Então, eu sou inocente. E aí tem uma frase interessante do guarda. Ele fala assim, olha, você está cometendo uma contradição. Como é que você diz que você não conhece a lei e, ao mesmo tempo, diz que é inocente? Porque você é inocente, teoricamente, você não pode estar descumprindo a lei. Se você não conhece a lei, como é que você é inocente? Então, essas contradições vão aparecendo. Achei interessante essa aqui que o guarda mencionou. E nessa mesma passagem, a gente fica sabendo o nome do segundo guarda. O nome do segundo guarda é Willem. Então, temos aí o primeiro guarda, Franz, e o segundo guarda, Willem. E aí nós vamos ter também um outro elemento importantíssimo, que esse elemento vem de uma frase que é dita aí pelo guarda Franz, mas que o próprio autor, o Franz Kafka, e não somente o guarda Franz, eles vão usar aqui um elemento. Vai ter um elemento aqui que vai se repetir também, que é o que nós estamos chamando de contradição linguística. O que é contradição linguística? É quando eu falo uma coisa, né, quando existe no texto uma fala, uma determinada expressão linguística, e há de imediato, quase que imediatamente ali, ou imediatamente, a contradição dessa fala. Então eu digo, hoje é dia, mas agora é noite. Então eu faço essa contradição linguística o tempo inteiro. E há essa frase aqui que já me pontuou. A primeira contradição linguística e como isso vai se repetindo ao longo do texto. Ele fala aqui que o Franz lançou para Joseph um olhar longo, provavelmente cheio de significação, mas, entretanto, totalmente incompreensível. Então, cheio de significação de um lado, mas totalmente incompreensível do outro. Então, esse contraste linguístico, essa contradição linguística vai aparecer muito. Então, é mais uma chave interpretativa que vamos ver aqui ao longo do texto. Vai, inclusive, embasar, né, vai dar asas a que a gente lá na frente vem a falar de lógica da vertigem, que é como nós caracterizamos aí esse elemento de desconforto que o Franz Kafka nos coloca, né? E essas contradições linguísticas fazem parte desse elemento de desconforto. Bom, e ali ele percebe então, pela coisa como a coisa vai andando, né? vai se processando, ele percebe que não se trata de uma brincadeira. Então a coisa é séria. Então ele aí insiste que já que os dois guardas não têm condição de explicar para ele o que está acontecendo, ele quer falar com um superior. Ele quer falar com alguém que possa dar as explicações. E novamente nós temos aquela situação. O inspetor vai ouvir você quando ele quiser. Novamente a ideia de paralisia do tempo, a negação do quando, como a gente falou anteriormente. Então, o inspetor vai falar com você vai falar com o inspetor quando o inspetor quiser, não sem uma previsão de quando isso vai acontecer. E há também uma contradição interessante aqui, porque Kafka, olha que estou dizendo que isso vai acontecer várias vezes,
Porque o Joseph K., ele disse assim, que ele se sente superior aos guardas em inteligência. Mas, por outro lado, logo em seguida, os guardas dizem assim, mas considere que nós somos superiores a você, porque nós somos homens livres. Então, até essa conotação de o que é a superioridade nesse caso. Né? Joseph se considera muito acima daqueles guardas, daqueles reles guardas. No entanto, enquanto os reles guardas são homens livres, ele é um detido. Então, eles também estão em outro patamar, em outra dimensão, eles lhes são superiores. Enquanto que na dimensão da inteligência, ele se vê como superior. Então, achei também esse aspecto interessante. Um outro aspecto interessante é que os guardas comem o desejum, comem o café da manhã de Joseph K. E não satisfeitos em comer a comida dele, eles dizem assim, se você quiser, nós podemos, você me dando um dinheiro aqui, eu vou ali, compro um café da manhã para você. Então, eles são muito amáveis nas palavras, porém são brutais nos atos. Então, esse também eu queria fazer esse contexto aqui. Eles comem a comida do cidadão, comem a comida do Joseph K., mas são muito amáveis. Não, mas você conseguiu um dinheiro para a gente compra a comida para você. Então, essa contradição também achei bastante interessante. A amabilidade das palavras com a brutalidade das ações. Joseph, ele até cogita de enfrentar os guardas. Diz, não, isso aqui é um desrespeito, virar a mesa. Só que ele acha que se ele faz esse enfrentamento e não obtém uma vitória de imediato, ele não sabe se isso vai ter um resultado positivo para ele de imediato, mas ele também considera o seguinte, se ele perde a calma ali, vamos dizer assim, ele se coloca na situação. Então, nesse primeiro momento, ele está achando aquilo tudo assim, ele está olhando aquilo como se fosse, não, essa prisão, isso aqui é algum erro, algum equívoco, isso aqui não é nada demais, isso aqui vou conversar com o superior e vou explicar e está tudo resolvido. Então, ele se coloca na situação, também tem a ver com essa sensação de superioridade dele. Ele não lida com aquilo diretamente, não lida com aquela situação diretamente. Por outro lado, esse não lidar diretamente vai dizendo assim, não, vamos deixar ver a coisa como vai acontecer, lá na frente isso a gente vai resolver. Então, esse lá na frente a gente vai resolver, esse deixar a natureza acontecer, deixar o destino resolver tudo, também, de certa maneira, coloca-o numa condição de prisão, só que uma prisão voluntária. Ele se coloca nas mãos dos guardas e não faz nenhum ato para reverter aquela situação. E ainda coloca, o destino vai resolver isso. Então, de certa maneira, ele se torna também prisioneiro porque ele abraça essa condição de submissão. Então, isso é um outro elemento que eu achei importante trazer aqui para vocês. Bom, ele volta para o quarto, então ali não se consegue falar, não se consegue resolver. Ele volta para o quarto e ali, para poder pegar as coisas, pegar documento e tudo mais, ele volta para o quarto e lá tem uma maçã. Ele resolve comer essa maçã, porque lembre-se, os guardas comeram o café da manhã dele. E comer a maçã tem para mim também uma simbologia importante, porque a maçã é associada aí com o pecado, Todo mundo conhece a história da maçã, a história bíblica da maçã, o símbolo bíblico da maçã. E aí, o fato de ele voltar para comer uma maçã que ele deixou sobre a mesa, no quarto, no seu quarto de dormir, também me parece extremamente simbólico, A maçã como um símbolo de pecado. E será que o comer a maçã é uma admissão desse pecado? É uma relação com o pecado? É uma relação com o delito que ele, teoricamente, teria cometido? Então, outro elemento interessante aqui. Ele também acha estranho, na verdade, não importante, ele acha curioso que os guardas deixem ele voltar para o quarto sozinho, não acompanham para o quarto. Os guardas, lembre-se, os guardas ficaram na outra sala e ele voltou para o quarto, pegar as coisas, pegar os documentos e tudo mais. Então ele volta e ele acha estranho que os guardas não acompanham, ele não faz uma vigilância sobre ele. Diz assim, poxa, eu poderia me matar, eu poderia me jogar daqui, eles não estão me acompanhando, então ele tem esse pensamento de suicídio. Ao mesmo tempo ele já diz, não, que é isso, não tem por que ter esse tipo de pensamento. Mas, além da maçã, ele vai até um armário e tira uma garrafa de aguardente, uma espécie de uma cachaça, um destilado ali, alcoólico, e ele toma um gole dessa cachaça, desse destilado, desse aguardente. O primeiro gole se diz assim, o primeiro gole é para o desejum, é o café da manhã que ele não tomou, mas toma um segundo gole, como que para conseguir coragem. Aí vem a pergunta, coragem para quê? Porque ele fala isso no texto, o narrador coloca. O primeiro gole foi para o desejum, mas o segundo gole foi para ter coragem. Coragem para quê? Para enfrentar os guardas? Para cometer o suicídio? Ou para enfrentar esse desconhecido, Coragem para enfrentar o desconhecido, que até então ele não tem as informações necessárias para saber o que está acontecendo. E esse medo do desconhecido, também nós observamos no capítulo passado, que é um elemento importante
na obra do Kafka. Nós discutimos isso no último vídeo. Então, seguimos adiante. Ele aí é convocado pelos guardas para finalmente conversar com o inspetor, né, conversar com o superior. E nesse elemento, nessa ida para essa outra sala, onde está o inspetor, ele vai entrando em porta, que ele tem que passar por uma porta, entrar por outra, para ir para outra sala. Essa é uma outra chave reflexiva. Uma outra chave reflexiva importantíssima, que é a chave do labirinto. O labirinto é outro elemento que se repete muito aqui. Essa coisa de corredores, de várias portas, vários corredores, sobe escada, desce escada. Então isso é outro elemento importante que já aparece. A gente pontuar que é a primeira vez que aparece isso, que é justamente na saída dele para conversar com o inspetor, e tem que passar por uma sala, para entrar em outra sala, passar por um quarto, e é justamente essa passagem para o quarto ele vai chegar no quarto da senhorita Bernstein, né? Bernstein, vamos chamar Bernstein. A senhorita Bernstein, que é onde está o inspetor que está recebendo. Então, esse é outro elemento importante. Então, ele tem o quarto dele, ele vai para uma sala, e ali ele vê o Wilhelm, o Willem e o Franz, e depois ele vai ser entrevistado pelo inspetor num terceiro espaço. E esse terceiro espaço, pelo qual ele chega através de um labirinto, é justamente o quarto da senhorita Bernstein. Lá no quarto ele vê a seguinte cena, né? Vê 3 jovens olhando as fotografias que estão no quarto da senhora Bernstein. 3 jovens. E eu quero mencionar aqui também, coincidência ou não, o fato de Kafka ter 3 irmãs, né? Como nós sabemos aqui, vimos lá nas nossos vídeos da biografia, a Gabriele, a Valérie e a Ottilie. Então achei interessante esse número aí, esses 3 jovens coincidindo com as 3 irmãs de Kafka. Então esses 3 jovens estão ali vendo as fotografias. E tem aí a figura, como eu mencionei, a figura do inspetor. E o inspetor está sentado nessa mesa com esses objetos estranhos. Uma vela, fósforos, livros e uma caixa de costura. E ele mexe esses objetos para lá, mexe, né, tira do centro da mesa, bota no centro da mesa. Então esses movimentos erráticos também dão um pouco essa característica do onírico, para quem está vendo, para quem está lendo como nós, enquanto público leitor. Mas será que também o inspetor, nesse ir e vir, nesses movimentos erráticos, ele também não quer deixar o Joseph desconfortável, já que ele vai ser ali entrevistado, já que ele vai ser interrogado de alguma maneira? Então será que essa ação se passa, vamos colocar assim, no contexto da cena? Ou é uma mensagem para quem está lendo, para quem está fora da cena, como nós espectadores, nós leitores? Então esse é um elemento também interessante, né, a gente fazer essa reflexão. Bom, o inspetor faz uma pergunta para ele e ele dá uma resposta que é novamente uma contradição linguística, né, como a gente disse, que é um elemento que vai estar sempre se repetindo aqui. Ele pergunta se o senhor está surpreso com essa situação? Ele diz que está surpreso, mas não muito surpreendido. Estar surpreso e não estar muito surpreendido, novamente, nós temos aí um elemento de desconforto, né? essa contradição linguística. Para a frustração de Kafka, para a frustração de Joseph K., o próprio inspetor também não é capaz de dar as razões do que está acontecendo. Ele diz que o único papel dele ali era comunicar a Joseph K. que ele está detido. Então, era a única situação, era o único elemento que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo ali era exatamente isso. Mas tem um outro aspecto que chama a atenção novamente para a contradição. Já que ele não tem essas informações, ele disse, não, então você não se incomodaria se eu ligasse para o advogado Rasterer do banco, né, o colega dele lá no banco onde ele trabalha, né, que é um advogado. Então ele pergunta, você teria algo contrário a ligar? Você permitiria que eu ligasse para um advogado, já que eu preciso de um suporte legal para o que está acontecendo? O inspetor permite que ele ligue. E ao permitir que ele ligue, ele aí se recusa a ligar. Então, novamente, temos aí a contradição. Temos outro elemento de contradição. E aí, juntando o elemento de contradição linguística, que a gente acabou de ver, com outro elemento que a gente já tinha visto, que era a questão do corpo, do toque corporal, nós vamos ter aqui aquele elemento vamos dizer assim, da outra face da moeda, dessa questão do corpo. De um lado, nós temos aqui os guardas querendo tocar, né, ou melhor, tocando no Joseph K., dando palmadinha no ombro, tocando nele, no corpo dele, e por outro lado, que é um toque indesejado, mas por outro lado, quando ele deseja tocar os outros, esse toque não acontece. Então, justamente por quê? Porque ele estende a mão para o inspetor, né, já que o inspetor não pode explicar para ele, então ele vai dar por encerrada aquela situação ali, né? Então ele estende a mão
para o inspetor apertar a mão dele. Vamos fechar o acordo aqui, um acordo de cavalheiros, né? Isso aqui é apenas um mal entendido. E o inspetor não aperta a mão dele. Então isso é uma coisa que vai se repetir lá à frente. A gente vai ver novamente essa situação dele estender a mão e não ter sua mão recepcionada. Então, novamente, toque indesejado, de um lado acontecendo, toque desejado, de outro lado não acontecendo. Então esse é um elemento que a gente vai pontuar aqui. Então ele diz assim, olha, meu único motivo aqui é dizer que você está detido. Então já disse, estou indo embora. E sai, simplesmente sai. Ele ainda pergunta na saída, quando ele está saindo, ele ainda pergunta assim para Joseph, e você não vai ao banco? Afinal de contas você está detido, mas tem que cumprir suas obrigações. Então isso é outro elemento estranho, né? Está detido, mas vai para o banco. Está detido, mas pode ir para o trabalho. Então outro elemento interessante aqui. Então ele pergunta exatamente isso. E ele até diz que para, né, que ele fosse para o banco sem problema nenhum, para ele, né, não sentir que não sentir que está desconectado das suas obrigações de trabalho, ele até, o inspetor dizendo, até trouxe 3 colegas do banco dele para acompanhá-lo, para deixá-lo à vontade. E ele percebe que aqueles 3 jovens que estavam observando as fotos da senhorita Burstyn são 3 colegas do banco. O Ruben Steiner, que ele aponta como sendo um cara estúpido, o Kulik, que é um cara ruivo, e aí perceba, olha a conexão, aí são as pequenas conexões. Kulik é ruivo, assim como é ruivo aquele estranho personagem que apareceu lá na janela. Lembra quando eu comentei de que quando ele estava sendo detido, apareceu uma senhora, depois a senhora apareceu acompanhada de um senhor, e por fim apareceu um terceiro personagem, mais alto que os outros 2 idosos, de barba avermelhada. Então esse personagem era ruivo, barba avermelhada, e o Kulik tem barba avermelhada. O Kulik é ruivo. Então vamos prestando atenção, vamos captando essas coisas para ver se isso lá na frente, como eu disse, não fiz a leitura toda, então pode ser que eu esteja até levantando alguns elementos que não vão se confirmar. Mas eu estou aqui colocando nossa teia, colocando nosso radar. O personagem lá era ruivo e o Kulik é ruivo também. E finalmente o Kaminer. O Kaminer, que tem como sendo sua característica um sorriso involuntário. Tem um defeito que faz com que ele fique sorrindo o tempo inteiro, um sorriso involuntário. Então esses 3 personagens estão lá colocados, são os 3 colegas do banco que estão lá colocados. E eles vão acompanhando justamente os olhos quando ele sai da casa para ir para o banco, né? E aí justamente o Kulik, quando eles saem da casa, vem que do outro lado está os personagens que estavam observando, né? Os 2 idosos e o rapaz de barba vermelha. E o Kulik, o ruivo, aponta, chama a atenção para o rapaz de barba vermelha. O que quer dizer esse apontar? O que quer dizer essa conexão que ele mesmo está se propondo a fazer e a mostrar para os olhos ficar? A ver o que isso vai dar aí. Bom, aí somos informados pelo narrador como é que se dá a rotina do Joseph K. durante o dia, no seu dia de trabalho no banco. Ele vai ao banco, né, por volta das 9 horas, e depois sai, por volta das 9 horas ele sai do banco, né, aqui fica no banco até as 9 da noite, depois sai, dá um passeio pela cidade sozinho ou acompanhado dos colegas e vai para uma cervejaria, onde fica até as 11 horas da noite, normalmente num reservado, conversando com alguns senhores de maior idade. Quem seriam esses senhores que ele fica conversando depois do expediente lá na cervejaria? A ver também. Finalmente, no dia seguinte, ele às vezes, na verdade no dia seguinte não, aí retomando só um pouco do contexto do trabalho do Joseph K. no banco. Ele é apreciado pelos funcionários do banco, né, pelos diretores do banco. Então isso é um elemento também interessante, porque pela biografia do Kafka a gente viu que ele era muito apreciado pelos seus chefes. Apesar de toda a sua relação negativa àquele trabalho que ele servia ali nas companhias de seguro e tudo mais, ele era muito apreciado pelos seus chefes, assim como o Joseph K. é apreciado aqui pelos diretores do banco. Uma outra parte da rotina do Joseph K., além dessa coisa que eu comentei, das saídas sozinho, ali dos passeios pela cidade, depois o tempinho que ele ficava ali na cervejaria, batendo um papo e tudo mais, uma outra coisa que fazia parte da rotina do K. era visitar uma jovem chamada Elsa. Elsa é uma camareira, né, durante a noite, mas que durante o dia recebia rapazes em sua cama, né? Então, vamos associar como uma prostituta. E nós aqui fazendo a conexão com o Kafka, o nosso autor, né, fazendo a conexão com o personagem, sabemos pela biografia que o Kafka morava numa rua que tinha muitos bordéis.
e que as prostitutas chamavam a atenção do Kafka. Então, isso é um elemento também interessante para a gente conectar com o texto aqui. Então, a Elsa é essa figura que, né, encarna aqui a figura da prostituta que também o Joseph K. frequentava. Nesse dia especificamente, então a gente teve ele foi para o banco e tudo mais, aconteceu ok. Acabou o dia no banco, em vez de seguir essa rotina, né, de ficar ali perambulando e tudo mais, e perambular pela cidade, depois ir na cervejaria, passar na casa da Elsa, em vez dessa rotina, o que aconteceu, na verdade ele foi direto para a hospedaria, porque ele queria esclarecer o que tinha acontecido. Ele queria falar para a senhora Grubach o que tinha acontecido, de repente até falar para a senhorita Bernstein, porque eles, né, estavam no quarto dela, então ele queria explicar o que estava acontecendo. Então ele vai lá e fala com a senhora Grubach e pede desculpas, né, do que estava acontecendo. Ela diz, não existe, bobagem, isso. Ele fica preocupado com o trabalho extra que ele deu, disse, não, fique tranquilo, isso aí não é nada demais. Ele vai aí, ele faz uma outra conexão interessante, que ele diz que aquela situação toda só aconteceu porque ele não estava no ambiente de trabalho. Ele foi pego em casa, vamos dizer assim, foi pego de calças curtas. Né? Então achei interessante também como ele associa que se ele estivesse no trabalho, aquilo nunca teria acontecido, porque ele estaria preparado para responder. Ele estaria, vamos dizer assim, com sua armadura pronta, vamos dizer assim. E em casa ele estava, vamos dizer assim, desprotegido. Ele estava meio que pego de surpresa. Então achei interessante essa conexão me lembrou um pouco aquela coisa do Roberto da Mata, né? Na rua, na casa, os códigos da casa, os códigos da rua. Então achei interessante essa relação aqui. Bom, de qualquer forma, ele fica feliz de saber que a senhora Grubach não se irritou com aquela situação toda ali. Ele estende a mão para que ela aperte. Né? Não, então que bom que a senhora, né, estamos de acordo com relação a isso, ele estende a mão. E a senhora Grubach não pega. Então, novamente, a ideia do corpo. Toque desejado, toque não desejado que ocorre, toque desejado que não ocorre. Não tinha ocorrido com o inspetor e não ocorre agora com a senhora Grubach. Então, novamente, a relação corporal sendo um elemento marcado aqui ao longo do texto. Bom, ele aí pergunta pela senhora Bernstein, né? Ele queria esclarecer, né, aquela situação, já que eles usaram o quarto dela. E ela fala que ela não está, ela saiu muito cedo, mas que também ele não se preocupasse com aquilo, porque ela já arrumou o quarto. Ela deixou tudo arrumadinho, então ela vai voltar e não vai nem perceber o que aconteceu. E ela faz um comentário ali que acaba gerando um desconforto entre eles, uma discussão entre eles. Porque ela disse assim, aqui a senhora Bernstein está chegando muito tarde, né? Ela costuma sair, chega muito tarde. Né? Isso é estranho. E ele fala assim, olha, isso inclusive é uma coisa que isso aí pode dar mal, isso aí pode dar problema. E quando ele fala isso, né, sem querer ofender a honra, vamos dizer assim, da senhora Bernstein, mas a senhora Grubach fala assim, inclusive eu já vi ela andando com homens aí pela rua, uma coisa chata para minha hospedaria e tudo mais. E isso deixa o Joseph ficar extremamente irritado, porque ele não quis fazer nenhum tipo de ofensa à senhorita Bernstein. Então isso ele fica irritado com a senhora Grubach. Então ele de imediato choque que ela também fica super constrangida, porque ela também não imaginava que ele ia ficar tão irritado assim. Então isso é um ponto de choque importante que acontece, que vai ter que ser desfeito bem lá na frente. Mas então o que acontece? Eles, né, encerram-se a conversa, o Joseph sai chateado, a senhora Grubach, né, chateada porque não queria chateá-lo, não queria deixar o hóspede irritado com ela, não queria que ele pensasse mal dela, mas o fato é que ele saiu dali chateado, não falou mais com ela e foi para o quarto. E no que ele foi para o quarto, ele não dormiu de imediato, ele ficou esperando para registrar o horário que a senhorita Bernstein, chegaria. E ele ficou ali de butuca, observando, tal, né, para ver o que aconteceria ali. Ele até tem um aspecto interessante, que ele, para punir a senhora Grubach, por isso que ela pensou, ele até pensa em propor à senhorita Bernstein que eles fujam da cidade, fujam juntos da cidade. E ele não faz isso, por quê? Porque ele acha que se ele fugir da cidade com a senhora Bernstein, vão achar que ele realmente é culpado pelo que aconteceu de manhã, ou seja, vão achar que ele fugiu não para punir a senhora Grubach, mas porque ele de fato tinha culpa no cartório pelo que aconteceu de manhã. Isso aparece aqui e vai aparecer lá na frente novamente, numa outra conversa, onde é falado para ele também, você poderia vir conosco, que você poderia ir para o campo. Isso vai ficar mais claro lá na frente, quando a gente chegar nessa história. Mas o fato é que ele também diz, não, eu não posso ir, porque se eu for, vai dar a ideia de que eu estou fugindo de uma coisa que eu não cometi. Então, um outro elemento interessante para a gente pontuar aqui. Finalmente, a senhorita Bernstein chega, né, depois das 11 horas, ela chega, e vai chegando, vai entrando e tudo mais, e ele meio que chama por ela se assusta com aquilo que aconteceu, e
pergunta o que foi que houve. Ele diz, não, eu queria pedir desculpas, porque acabou utilizando o seu quarto aqui para fazer esse interrogatório e tal, então eu queria pedir desculpas da senhora. Ele disse, não, não estou notando nada de estranho no quarto. Olha, no quarto não estou notando nada de estranho. Até que ela vê que alguém mexeu nas fotografias dela. E aí ele fala, poxa, ele percebe logo que um dos funcionários do banco mexeram um dos funcionários mexeu na fotografia. Ele fala que foi justamente o Kaminer. Né? Ele associa de imediato e diz, não, inclusive quando chegar no banco vou mandar demiti-lo, né? Porque ele não deveria ter feito isso. Então isso foi um ponto também interessante. Ela aí comenta, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele aí começa a falar que ele, né, foi detido, que teve um interrogatório, que teve um inspetor. E ela diz assim, olha, inclusive eu vou trabalhar no escritório de advocacia. Então eu posso ajudá-lo, posso colaborar com você aí na sua empreitada, nessa sua ação. Ele aí chega, né, ele fica muito feliz de saber que ela pode ajudá-lo. E aí vão seguindo adiante. Bom, ele chama para um outro espaço onde eles estão discutindo, vai mostrar para ela o que aconteceu de fato, como é que se deu a coisa pela manhã. E no que ele está contando, ele ouve um barulho. Ele ouve um barulho na sala ao lado. Ele fala assim, mas a sala está desocupada, não tem ninguém aí, para quê? Que barulho é esse? E ela explica que o sobrinho da senhora Grubach, um capitão, está usando a sala do lado. Então ela afasta, né? Ele fica muito preocupado, no caso o Joseph K., de que esse capitão ele veja os dois juntos ali de noite, né, depois das 11 horas, e acha alguma coisa estranha. Então acha estranho que ela esteja recebendo um homem no quarto dela, uma coisa, né, inapropriada. E ela disse, não, o que acontece no meu quarto é responsabilidade minha. Mas aí puxa ele para outro quarto, puxa ele para um outro canto, e aí nesse que ela puxa para outro canto, o que acontece? Eles se beijam. O Joseph K. e a senhora Bernstein. No que se beijam-se loucamente, ela aí sai e ele aí dorme tranquilamente. Então finaliza-se o primeiro capítulo com esse momento aí, com essa coisa inusitada, que foi esse beijo da senhorita Bernstein no nosso Joseph K. Então finalizamos aí o primeiro capítulo. Vamos lá, já estamos com nossa tradicional 1 hora de vídeo. Vamos ver se a gente consegue finalizar. Eu vou até fazer o seguinte, para não ficar um vídeo, né, mais extenso, já que nós estamos ainda 2 capítulos pela frente, eu vou encerrar esse vídeo aqui como sendo a parte A dessa segunda parte nossa do ciclo Kafka, nosso Na Lupa do Lippe. Já fizemos a primeira parte sobre objeto livro e sobre o prefácio. Essa segunda parte tinha a pretensão de fazer capítulo 1, 2 e 3, mas já temos aí 1 hora somente do capítulo 1. Então, para encerrar, eu vou fechar esse capítulo 1 nesse vídeo. Vai ser a nossa parte A da parte 2, né, da nossa parte 2 do ciclo Kafka. Vou encerrar por aqui e volto em seguida, já com a parte B, onde espero tratar aí, talvez em 30 minutos, no mais tardar 1 hora, dos capítulos 2 e 3 desse início, desse grande romance, que é o processo. Então já apresentamos aí nosso capítulo 1, nossa parte A dessa segunda parte, mas vamos imediatamente partir para a parte B, e aí discutir, quem sabe, apresentar e discutir capítulos 2 e 3 de O Processo. É isso, não vou entrar em muitos detalhes e recados, como eu sempre falo, porque essa aqui é apenas a parte A, vou gravar logo a outra em seguida, mas já digo aqui, já fico pelo menos o nosso adeus aqui momentâneo, nosso até logo momentâneo, para que você assista de imediato já, se puder, já vai lá e assista a nossa parte B, que eu vou deixar linkado aqui nos comentários, tá certo? Então é isso, finalizamos aí apenas o capítulo 1. Vamos saltar adiante para o capítulo 2 e 3 de O Processo, de Franz Kafka, obra magnífica, obra clássica da literatura mundial, publicado em 1925. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. E até daqui a pouco.